Meus irmãos, nós temos sido abençoados pelo Senhor aqui durante todas as séries, né, aqui da igreja. E nós estamos numa série também que tem abençoado nossas vidas, uma fé viva. E temos aprendido aqui com o Tiago que nossa fé precisa de verdade ser viva, atuante, operante, e que honre ao Senhor e que glorifique ao Senhor, com uma vida que prega, que fala, que ensina, mas que também honra ao Senhor com a vida inteira, glorificando e exaltando o nome dele. Hoje eu dou continuidade, né, ainda sobre essa série, e hoje eu vou falar sobre língua de fogo. Amém? Alguns já quase falaram aí, mas espere até o final para você entender de que língua de fogo que eu vou estar compartilhando. E nós vamos ler em Tiago, capítulo 3, do versículo 1, se você puder abrir a sua Bíblia. Eu sei que nós estamos acostumados com esse texto, já usamos esse texto para muitas coisas, mas a questão é o quanto nós vivemos a realidade deste texto sagrado. Amém? Minha Bíblia está na versão NVI. Eu lembrei que a gente aqui lê sempre na NAA. Então nós vamos ler na NAA. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia um grande bosque. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou videiras, ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém? É só a gente colocar isso em prática e que o Senhor seja honrado e glorificado durante a semana. Quando nós olhamos, irmãos, e temos meditado aqui nessa carta maravilhosa, nesse ensino de Tiago, para os irmãos que estão fugindo de perseguição, estão andando por todas as partes, a intenção aqui de Tiago é uma chamada à ação de uma fé viva e prática, que possa ser vista pelas pessoas que conhecem esses cristãos, esses que são agora chamados de discípulos de Jesus, que andam com Jesus, que vivem com Jesus. Quando nós olhamos para essa realidade do cristianismo atual e olhando para a realidade desses irmãos, a intenção de Tiago aqui é não permitir que esses irmãos vivam um cristianismo de teoria. E cristianismo de teoria, muitas vezes, na maioria das vezes ou em todas as vezes, é mais uma praga do que uma bênção. Quando o cristianismo é só uma teoria, é só algo na nossa mente.
É talvez até algo que experimentamos de forma sensorial, mas não encarnada, não na nossa realidade inteira, não muda a nossa vida, a nossa existência, os nossos comportamentos. Tem um pastor chamado Tiago Cavaco. Ele faz uma meditação muito grande sobre a realidade da língua e ele fala sobre um período da história, pelo menos da história que eu vivo, porque podem ter acontecido os outros parecidos e aconteceu isso, mas que a igreja, os crentes, menos pecaram com a língua. Eu não sei se você faz ideia desse tempo, mas o tempo que ele menciona, onde a igreja pecou menos com seus lábios, com a sua língua, foi no período da pandemia. Porque as pessoas não conviviam, não estavam juntas, não permaneciam juntas, e elas pecaram menos, não por uma iniciativa de obediência à palavra, mas porque foram obrigados a ficarem em casa. Mas mesmo assim, eu fiquei pensando nessa meditação, nessa palavra do pastor Tiago Cavaco, sobre essa realidade, e eu me lembrei, irmãos, de algumas confusões nos grupos de WhatsApp. E eu fiquei, a gente pecou menos, mas até assim nós arrumamos briga. Nós brigamos na internet. Na outra igreja de onde eu era, os outros brigaram lá nos grupos da igreja. Brigaram sobre um monte de coisas. Ficavam aborrecidos, mas também pecaram. Só que, irmãos, somos levados a esse período onde pecamos menos, porque não estávamos juntos, porque não tínhamos atritos, porque a gente ouvia a mensagem, talvez de um grupo pequeno online, escolhíamos o que queríamos, mas pecamos também com força nesse período, porque é impossível deixar de pecar com a língua sem uma ação divina, com a expectativa de que um dia de verdade a gente não peque mais com a nossa língua. Eu tenho essa esperança de a minha língua ser domada 100% por Cristo, pelo Espírito Santo, enquanto aqui ela está em transformação, e eu tenho que brigar com ela toda semana, porque o bicho nojento que bota a gente em situação complicada é a língua. Pecamos menos porque nós estávamos encerrados, nós estávamos presos e nós não tínhamos muita comunhão. Só que o Tiago aqui da Bíblia, o Tiago da Bíblia, está nos ensinando a saber falar desde o capítulo 1, da gente aprender a falar, da gente saber ouvir, mas termos cuidado com a nossa língua. Precisamos tanto de ousadia para falar, quando é hora de falar, quando é o momento de falar, e também precisamos de graça do Senhor para saber falar. E, meus irmãos, quando nós pensamos sobre esse texto que acabamos de ler, e se você parar para olhar para a história do cristianismo, mas não precisa ir tão longe assim, e pensar na realidade do cristianismo praticado no Brasil, ou talvez em comunidades que você participou, você vai lembrar de muitas pessoas que, usando a língua, acabaram com igrejas. Eu vi igrejas praticamente acabarem porque nunca mais conseguiram nem se revitalizar por causa de fofocas. Já vi pastores sendo destruídos por causa da língua. Eu já vi ovelhas feridas e machucadas de cima do púlpito. E já vi elas saírem chorando porque foram atacadas de um púlpito de uma igreja. Na época da eleição, tivemos mais palavras de qualquer coisa do que Bíblia em muitos púlpitos. E pessoas foram mortas por causa das palavras. Eu já ouvi, muitas vezes, as pessoas falando de mim. E eu me lembro de uma vez em que uma pessoa chegou para mim e disse: quem foi o idiota que fez isso daqui? E eu olhei assim e falei: está diante de você. Fui eu. E ela olhou para mim: mas não deixa de ser uma coisa idiota. E eu falei: Senhor, essa mulher pecando com a língua, eu doido para pecar com a mão. As pessoas não têm dó, não têm pena de falar o que querem.
de dizer o que desejam, de ferir as pessoas, de falarem das pessoas, de magoarem, de atear fogo, de provocar mortes, de fazer de tudo para acabar com outras pessoas. Então, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para o que Tiago está falando aqui, está colocando para a gente, ele traz para nós a responsabilidade, a importância, a profundidade e o que podemos fazer com nossas línguas. Irmãos, nós temos alguns anos aconselhando e pastoreando pessoas. Eu já vi homens que se tornaram impotentes por causa da mulher. E eu já vi mulheres se tornarem frias e amargas por causa dos seus maridos. Eu já participei de reunião de ministério de louvor onde os outros saem no tapa. Já participei de reuniões de presbitério, de junta diaconal, onde as pessoas insistiam em mentiras sobre alguém. E eu fiquei pensando durante todo esse tempo preparando a pregação, e eu falei: Senhor, uma espada na mão do pastor nessas horas se torna a tua justiça. Mas eu também pequei várias vezes falando desses irmãos que pecaram com suas palavras. Eles vacilavam e eu vacilava mais ainda, falando: miserável, tu não sabe o que ele fez. E eu acabava com a reputação dele diante dos outros. No final, irmãos, era um monte de língua envenenada, destruindo o corpo de Cristo, envenenando a família inteira. Quando nós olhamos para cá, no versículo 1, versículo 2, Tiago começa com um alerta que deveria nos fazer tremer, que é: meus irmãos, não permitam que muitos de vocês se tornem mestres, sabendo que receberemos uma condenação maior. A palavra aqui empregada por Tiago não é a intenção de desmotivar o ensino. Ele não está desmotivando. Ele aqui não é aquela pessoa que está dizendo: seminário mata o espírito, teologia acaba com a tua fé e com a tua espiritualidade. Não é isso que ele está falando. Não é sobre isso. Mas é uma advertência a essa boa ambição de ensinar e de falar. É uma advertência para a gente ter cuidado com o púlpito, a sala de aula, a escola dominical, a liderança de um grupo pequeno, a criação de nossos filhos, o aconselhamento de um amigo, os lugares de imensa responsabilidade que é o ensino, irmãos. E ele está deixando claro que todos que desejam, os que querem ensinar, precisam ter um cuidado imenso, porque sobre essa área tem um juízo muito grande. É por isso que eu não me preocupo tanto com as pessoas que saem por aí inventando heresia, falando um monte de besteira, porque eu sei que o mesmo juízo que virá sobre mim, virá sobre eles também. E todos teremos que dar conta. Então ele está dizendo para ter um cuidado, porque quando estamos na posição de ser mestres, aqueles que ensinam, aqueles que falam, e hoje com a nossa realidade de mestres no Instagram, os teólogos do Twitter e pessoas que vão para essas plataformas para poder ensinar, isso é muito perigoso. Essa é a intenção de Tiago, é um lugar perigoso, o lugar do ensino, o lugar de instrução, o lugar de falar aos outros, é um lugar muito perigoso para quem ensina e para quem está sendo ensinado. A maioria das pessoas não procuram igreja com essa mentalidade. Muitas pessoas procuram os seus próprios mestres para falar o que querem. Só que, irmãos, aqui não é só sobre pastores que se tornam mestres atrás de curtida, de compartilhamentos, ou porque querem estar à frente falando. Mas também a orientação aqui se aplica a todos nós, que somos pais, amigos, que temos pessoas que confiam no que falamos, no que dizemos. Então somos mestres dessas pessoas. Deveríamos encorajar, empolgar, ensinar, motivar, instruir para o Senhor, com um fundamento sólido na pessoa de Cristo, na palavra de Deus, entendendo que sobre todos que ensinam e que falam, virá juízo também.
Isso me traz um temor muito grande no coração, irmãos, porque eu sou pai, eu ensino meus filhos. Eu sou esposo, eu devo ensinar minha esposa. Eu sou pastor, eu devo ensinar as pessoas. Às vezes eu sou professor, eu devo ensinar as pessoas. Discipulando, eu devo ensinar as pessoas. Se eu não tiver cuidado com o que eu estou fazendo, com aqueles que estão me ouvindo, virá um juízo. Um dia eu tenho que dar conta das coisas que eu estou falando e ensinando. Então precisamos olhar para isso com imensa responsabilidade e entender de que essa é uma área muito séria. E aqui eu quero que você não coloque na sua mente de que no dia que eu for mestre eu vou ter que ter esse cuidado. Não, hoje você já é mestre de alguém. Você já ensina para alguém. Você já fala de Deus para alguém. Você já compartilha com as pessoas. Então, tenha muito cuidado com aquilo que você está ensinando com a vida e de forma verbal. Aquilo que você ensina para as pessoas, a condução que você está dando para essas pessoas, porque todos nós daremos conta disso. Se todos os líderes tivessem isso na mente de forma séria, falariam menos besteira, irmãos. Mas não é a realidade. Então, quando ele está olhando para essa realidade aqui, ele está dizendo que a responsabilidade do ensino é uma área solene, de alta responsabilidade, e a gente precisa fazer isso com palavras, irmãos. Palavras. Uma vez, numa escola dominical, um homem estava ensinando. E ele ensinava muitas coisas complicadas e ele era contra as coisas até da igreja que ele congregava. E eu, ouvindo ele falar, e na minha mente eu fiquei assim, que sabendo uma coisa? Estou pouco tempo por aqui, eu vou deixar isso para lá e não vou falar nada. Mas aí ele me deu a oportunidade. E aí eu tive que despregar. Algumas outras vezes, na mesma situação, eu tive que corrigi-lo. Só que era um mestre. E aí percebemos durante um tempo que ele tinha um grupo de pessoas que ouviam, acatavam e praticavam o que ele ensinava. E nós e a gente teve que corrigir várias outras pessoas que estavam indo diante daquele ensinamento, porque ele se colocou numa posição de ensino e não estava nem aí do que iria acontecer. Várias vezes isso já aconteceu. São pessoas irresponsáveis. São pessoas que não deveriam estar ali. Tiago vai adiante no versículo 2. A língua ele coloca nesse texto de que é como um termômetro da maturidade cristã. Ele com humildade está se incluindo aqui, pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então ele nos dá aqui um padrão de ouro, na verdade no texto, para a nossa maturidade, para essa realidade de maturidade. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito. É um homem perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Se alguém é capaz, quem é capaz de dominar a sua língua? Aqui ele diz que ele é perfeito. Só que o significado de perfeição aqui, irmão, não é alguém sem pecado, não é alguém sem dificuldade nenhuma, não é um anjo, não é Jesus, mas é alguém maduro, alguém completo, alguém maduro. Ele está falando de uma perfeição, não de uma perfeição sem pecado aqui, mas de uma maturidade integral, alguém maduro que sabe segurar dentro da boca, no cérebro, aquilo que não deve ser dito. Porque é uma coisa ruim, ou então está na hora errada de falar. É se segurar e... que vontade de falar. Mas eu sou maduro. Eu sou completo. Já não sou mais um menino. Tenho maturidade integral. E aí segura aí. Não disse. Eu não falei. Eu consegui controlar a minha língua dentro da minha boca. Porque eu tenho crescido na fé. Tenho me tornado uma pessoa madura.
E aí, se você consegue dominar a língua, esse pequeno membro, você demonstra um nível de autodomínio, de que você está crescendo, de que você tem domínio próprio, de que o fruto do Espírito está impactando a sua realidade, impactando a sua vida, ao ponto de você conseguir controlar o que será dito. Você se vê nessa situação? Quantas vezes você foi testado? Quantas vezes somos testados? A dar nossa opinião, a falar o que pensamos, a não segurar nada, a sermos verdadeiros, a falar as coisas na cara porque gostamos de ter as coisas claras, então falamos tudo que vem na cabeça, falamos na cara porque não somos falsos. Na verdade, é uma língua que não é controlada. E aí fica balançando com 2 metros para um lado e para o outro, jogando veneno para todos os lados. Essa é a realidade. E é engraçado que quem gosta de falar as coisas na cara do que vem na cabeça, não gosta de ouvir. Não gosta de ouvir. Ele está dizendo de que se uma pessoa se torna madura, ela vai conseguir ter um domínio daquilo que vai ser dito, que vai pensar, que vai analisar. Pense aí num dia, numa reunião de trabalho, em vez de você reagir com agressividade, você mostrar que você é crente. Diante de uma briga no trabalho, onde os amigos e todo mundo quer atacar fogo na empresa, em vez de você ser junto com eles, é o apaziguador. É o homem e a mulher de paz. Vai pacificar aquele ambiente usando as suas palavras. E isso não é sinal de fraqueza, irmãos. É um sinal de que estamos crescendo. Estamos tendo maturidade. É a força da maturidade ganhando da língua. Aí nós olhamos para a nossa realidade do Brasil, da igreja evangélica, e para nós, como cristãos, irmãos, quantas vezes você já escutou de igrejas que estão pegando fogo, e não é pelo fogo do Espírito, por causa de língua maldita? Quantas vezes? E nós somos cristãos. Famílias, amizades, que acabaram por causa disso, por falta de maturidade, por falta de maturidade. E aí não cresce, não se desenvolve. Tiago continua no versículo 3, até o versículo 8. Ele nos mostra que esse controle, essa maturidade, ela é vital, ela é importante. Nós precisamos dar atenção. Porque ele diz que esse órgão, ainda que seja pequeno, essa pequena parte do corpo, esse instrumento pequenininho, tem um poder imenso, irmãos. Tem um poder imenso. Seria como um bichinho, uma traça. E aí ele diz que é incontrolável. Incontrolável. Porque ele está colocando que nós podemos dominar feras, o leão, o jacaré, o leopardo, o tubarão. Dá para ser dominado. A gente consegue pegar, caçar. Mas a língua? E a língua? Como que vamos dominar? Como que vamos prendê-la? Que dificuldade, irmãos, para domesticar a língua. A gente treina o cachorro, treina o papagaio, treina tudo quanto é bicho. Dominamos o dragão, mas a língua, ninguém consegue colocar um freio e segurar. Ah, pastor, quando eu vejo, já falei. Uma prova de maturidade, irmãos. Uma prova de imaturidade. Eu não escolho as palavras para dizer, uma prova de imaturidade. Porque um homem e uma mulher madura como cristão escolhe as melhores palavras para ser dita, ainda que seja dura. Ainda que seja dura. Eu estou falando isso para vocês, irmãos. Não é porque é só um pastor falando, mas vocês podem conversar com a minha esposa.
Eu sou baixinho, eu pesava 67 quilos, algumas eras bem atrás, 67 quilos. Eu ia para os baile funk, para tudo quanto é lugar para brigar. Como que eu ganhava a maioria das brigas? Na língua, irmãos. É isso aqui, ó. Eu e você. Vem, meu irmão, aí tu vai ver. E eu, toma aqui, não venha, toma aqui, não venha, toma aqui, não venha. Amedrontava, falava. Quantas vezes tu botou o revólver na minha cabeça? Eu falei, rapaz, tu vai atirar. Eu falei, já estou quase morto mesmo. E desafiava, contava história e ganhava um monte de briga sem sair no tapa. Só que aí eu me converti. E aí eu descobri que na igreja os outros pisam no calo também. E aí a gente quer falar também. Porque a gente não vai para casa como um bobão. Que perdemos, que alguém nos ganhou, que falaram o que quiseram, a gente não vai ficar quieto. E aí o Senhor foi me humilhando, me humilhando, me humilhando, me humilhando, me humilhando, me humilhando. Até eu não ter força também para falar o que eu queria. E aí no final eu falei, Senhor, eu quero falar o que o Senhor quer. Porque eu não quero falar as coisas que eu quero dizer de verdade. E eu pedia algo ao Senhor. Me dê sabedoria e queime a minha língua. Eu não quero ser um mentiroso, eu não quero contar história falsa, eu não quero amedrontar ninguém, eu não quero subjugar ninguém com o poder da palavra. Eu quero abençoar os outros. Eu não quero me juntar com os fofoqueiros, eu quero me juntar com os que abençoam. Eu preciso crescer e me desenvolver. E, irmãos, a primeira vez que eu fui tentado, depois de um longo tempo pedindo a Deus, e eu consegui ficar com a língua dentro da boca, quieto. Eu ria, e a pessoa pensou que eu estava sendo debochado. E eu dentro de mim, como é bom, Senhor, não dizer as coisas que eu quero. E aí no final, sabe o que acontecia? A pessoa se arrependia, me pedia desculpa, e eu ia para casa, na luta. Porque assim, meu Deus, eu virei um frouxo, eu agora não falo nada, eu deveria ter dito e tá. Eu não estou falando que tem que ser assim em todas as situações. Mas quando nós temos a dificuldade de domar, de controlar, nós precisamos passar por isso para a gente aprender a segurar a língua. As imagens que ele coloca aqui é muito complicada. É o freio e o leme. O freio e o leme. Nossa pequena língua dirige o curso de toda a nossa vida. Dirige o curso de toda a nossa vida para a desgraça ou para uma vida abençoada. O que você diz, o que você fala, vai guiar a sua vida. Vai definir quem você é. Irmãos, eu já tive que ir pregar em lugares que eu não queria ir porque eu já tinha falado que ia. A Michele sabe, várias vezes que eu tive que ir para lugar, mas, meu Deus do céu, não tenho vontade nenhuma. Não sei para que eu fui falar isso, eu falei porque o cara era meu amigo. Eu falei por isso, agora eu vou ter que penar. Já tomei vários prejuízos por causa disso. Porque no dia que aceitarmos a ideia de falarmos uma coisa e fazer outra, e acabar com os acordos verbais que falamos, do sim que falamos, e começarmos a mentir, começarmos a inventar coisas, a nossa vida vai tomar um curso diferente. O leme vai começar a levar a gente para um lugar muito complicado. Mas quando esse leme, quando esse freio começa a guiar a minha vida para a presença do Senhor, para o lugar certo, eu vou ver que de verdade a minha vida está tomando um caminho abençoado. Irmãos, a gente olha para a vida de pessoas e a gente vê que a vida está indo para um canto, para um lugar, e dependendo de algumas pessoas que você conversa, tu já sabe onde ela vai parar. As coisas que diz, o que compartilha, a gente vê, bom, já tomou outro rumo, está indo em direção à arrebentação, vai vir uma onda e vai afundar o barco. Na maioria das vezes é isso que acontece. Quando a gente olha e vê pessoas fazendo o que quer, falando o que quer, e igual doida por aí, a gente sabe, olha, cavalo indomável. Ninguém freia. E todas as vezes quando alguém tenta domar, falar, discipular, advertir, fica igual siri na panela quente, tentando sair. Ele sai que vai morrer, mas ele vai ficar lá, não tem jeito, vai morrer mesmo.
mas ele tenta sair, mesmo não tendo como sair. São pessoas que não permitem o Senhor domar a sua língua, domar a sua vida. E ele continua, que é fogo, um mundo de maldade, capaz de contaminar a pessoa inteira e pode queimar toda a sua vida com um fogo infernal. Meus irmãos, fofoca, calúnia, palavra de amargura, disse-me disse, acabar com a reputação e com a imagem do irmão na mente do outro, ser duro, áspero, rude, com todo mundo aqui, dentro de casa, fora de casa e tudo, é uma desgraça, é veneno. É veneno, é inferno na boca. É língua de fogo do inferno, que destrói tudo. Ninguém fica perto, ninguém quer ouvir, ninguém quer atender um telefone. Quando chega um áudio no WhatsApp, as pessoas ficam, não quero nem ouvir, pelo amor de Deus, isso aqui vai acabar com o meu dia. Você já recebeu algum áudio assim? Você já mandou algum áudio assim? Que a pessoa tem que orar, jejuar, ler todos os salmos para depois ouvir aquilo, porque é um inferno. Isso acontece na realidade da comunidade, irmãos. Quando nós começamos a falar um dos outros, em vez de cuidar. Quando nós estamos falando do irmão que o outro não conhece, acabando com a imagem dele no coração e na mente do outro que nunca comeu com ele. Fulano, tenha cuidado. Falou, tenha cuidado, acabou, irmãos. A minha experiência com ele, o meu relacionamento com ele não foi muito bom, não, mas foi comigo, né? Mas já contaminou, já lançou o inferno na mente do outro. O outro, como que vai tomar café com... Quer pão? Não quero não, porque pode ter veneno. Nem conhece, nem sabe. As mesas das nossas casas, muitas vezes, é um inferno. Nossos filhos detestam a igreja porque é o retrato que pintamos com nossas línguas. Eu já tive adolescente que não gostava de mim, irmãos. E eu ficava, como que não gosta de mim? Não é porque eu sou bom, não. É porque a gente nunca conviveu. Só que eu sabia que os pais não gostavam de mim. Eu falei, lógico, deve ser o assunto da mesa. Deve ser o assunto da mesa. Eu já fui parada por líderes de presbíteros de virar e falar assim, pastor, estou com muita raiva do senhor. Foi porque o teu marido fofocou em casa a reunião do presbitério? Aí ele ficou com raivinha, e aí deve ter, pastor brigou comigo, não sei o que, vai lá, amor, fala com ele. Aí cria um ranço no coração das pessoas que nunca conviveram, que nunca andaram conosco. Irmãos, isso é língua incontrolável, é inferno na boca, é matar as pessoas, é destruir a vida das pessoas. O nosso país está complicado, mas não amaldiçoe o seu país. Abençoe os seus líderes. Não tome um lado, o nosso lado é do reino de Deus. E abençoamos o país, abençoamos a cidade, abençoamos o trânsito, abençoamos tudo, a gente fica com o inferno na boca, que tudo é ruim. Esse país vai acabar, e tu fazendo churrasco com picanha. A gente precisa ter cuidado, irmãos. A gente abre o Twitter, e você vai ver lá ódio, e os crentes amaldiçoando todo mundo, desejando a morte de políticos e de juízes. Eu desejo a conversão, irmãos. Eu desejo a conversão. A igreja primitiva tinha medo de Saulo, mas o Senhor converteu ele. Ele se tornou uma potência na mão do Senhor. Então não me importa quem seja. Eu oro pelo líder da Rússia, da Ucrânia. Eu oro pelo líder da Coreia do Norte para que ele se converta. Não é para ele morrer, não. Esse é o meu desejo. Mas a gente abre o Twitter, os áudios de WhatsApp, e em segundos você vê o mundo digital pegando fogo. O mundo digital pegando fogo.
Nós temos os blogs de notícias, os sites de fuxico gospel e tudo isso. E os crentes compartilham, porque é isso que está no coração. Eu choro com a queda de um líder, eu não compartilho. Eu sofro quando vejo uma igreja acabando, eu não fico compartilhando. A gente compartilha, mas o que compartilha, irmãos, é notícia, é informação. E a gente vai espalhando, e vemos vidas sendo destruídas, acabando, dentro da igreja e fora da igreja. Tiago está deixando claro, irmãos, que esse veneno da crítica, da fofoca, paralisa o testemunho do evangelho. É um problema para o evangelho, é um problema para a comunidade. Minando comunhão, minando proximidade, cuidado. E a gente vai falando, e muitas vezes a gente só está se protegendo para que os outros não vejam quem somos de verdade. Ou para justificar o que queremos fazer. E aí vamos falando e destruindo todas as coisas. Olha a contradição. Versículo 9 até o versículo 12. Seria um clímax, um diagnóstico da realidade. Com ela, com a língua, bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Algo que, segundo Tiago aqui, que ele está colocando, não deveria jamais acontecer. Não deveria acontecer. Louvar o Criador, o Senhor, o Deus Santo no domingo e amaldiçoar a sua imagem e semelhança na segunda-feira. Não deveria nunca acontecer. Deveríamos ter mais cuidado. A lógica aqui da natureza que ele usa é para envergonhar a gente. Uma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Aqui é uma língua que está bifurcada. É um sintoma de um coração dividido. Alguém que fala uma coisa, que vive outra, que bebe de várias fontes e acredita de que vai sair dela água boa. Irmãos, eu tenho muita dificuldade. Quando você sai bebendo de tudo quanto é fonte e depois acredita de verdade que sairá um rio de água purificadora da tua boca. Eu tenho muita dificuldade. Nós consumimos, nós bebemos de um rio sujo que traz mal para o coração e a vida, e de repente a gente quer que flua, que saia aquilo que a gente não tem dentro, aquilo que não experimentamos. Nós queremos bênção quando nós proferimos maldições. Nós queremos que o país mude, mas a gente vive amaldiçoando. E aqui eu estou falando de palavras malditas, irmãos. Não estou falando de ato profético de maldição, não. Mas nós amaldiçoamos. Queremos que o Rio de Janeiro mude, mas a gente vive falando, não tem jeito, vai piorar, isso aqui vai virar um inferno. Nós queremos que a nossa casa mude. Mas no domingo nós pegamos nossas Bíblias, chegamos na igreja, levantamos a mão e louvamos. E saímos daqui e começamos a tratar os nossos como praga, bicho, e seja lá o que for, a semana inteira. Como pode isso acontecer? Tiago está dizendo que não dá para ser assim. Ou o que estamos falando, o que está saindo, não tem nada a ver com Deus, ou tem a ver. A boca fala do que o coração foi cheio, irmãos. Então a gente vai ouvir pessoas que nunca sai o Senhor, palavra de Deus, não sai bênção, porque o coração se tornou um rio de águas sujas. Só sai mosquito da dengue, zika. Acho que a zika acabou, né? Chikungunya. E sai matando tudo que vê pela frente. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. Aqui o cristão precisa ter o cuidado com o que ele posta de bom dia com Jesus, mas ao mesmo tempo ele vai lá nos debates calorosos da internet e aí começa o seu discurso de ódio, de briga.
e gosta de se envolver em todas as tretas. A gente precisa ter cuidado, porque essa mesma pessoa é a que canta com as lágrimas nos olhos no culto de domingo. É o líder que prega no culto de domingo como se a verdade de Deus fosse a única coisa que ele tem na vida mesmo. Mas no almoço, no jantar, destruímos a vida da nossa família inteira. Acabamos com tudo. Acabamos com a reputação dos nossos parentes. Isso aqui é uma vida dupla, irmãos. E é uma afronta a Deus. É um testemunho horrível para o mundo. Um testemunho horrível para o mundo. A gente sabe que a língua é esse bicho indomável, cheio de veneno, e que o inferno pode sair dela. Mas o que a gente deve fazer diante desse diagnóstico aqui que Tiago está colocando? Qual é a esperança? O que pode acontecer? A esperança aqui, irmãos, como o Tiago Cavaco descreve, não é ter línguas de fogo, mas é ter fogo na língua. Ter fogo na língua. Nós precisamos trabalhar para que de verdade nossa língua pegue fogo, seja incendiada pelo Espírito. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos dois grandes eventos sobre línguas. O primeiro é a Torre de Babel, onde as línguas foram confundidas para gerar separação e desunião. Deus confundiu as línguas e espalhou o povo. O fogo na língua é o eco de Babel. É divisão, não tem unidade, não existe bênção, porque ninguém consegue estar juntos, porque não falamos a mesma língua. E aí precisamos, de verdade, viver espalhados, tentando achar quem que está falando o mesmo idioma nosso, para a gente conviver e tentar criar ali uma etnia. Criaremos nossos costumes, falaremos a mesma língua, e aí teremos agora nossa etnia. São palavras que geram caos, orgulho e divisão, irmãos. Essa é a síndrome de Babel, é a realidade de Babel, com essa língua que não é incendiada por Deus e pelo Espírito. Mas graças ao Senhor, nós temos o exemplo do Pentecostes. Ali o Espírito Santo desceu como línguas de fogo sobre os apóstolos, sobre as pessoas que estavam ali. Olha o resultado, irmãos. Não foi desordem. As pessoas ouviram o Evangelho no seu próprio idioma. Eles ficaram juntos, unidos na fé. E o Pentecoste é a cura, de verdade, que Deus traz para a maldição de Babel, para a maldição da língua. O plano de Deus aqui é colocar fogo em nossa língua, através do poder do Espírito Santo de Deus, o único capaz de domar a gente, de domar a nossa língua. Então é diferente esse processo. A solução para o fogo na língua é a rendição das línguas de fogo, é a rendição às línguas de fogo, é o Espírito Santo de verdade queimando a nossa língua com brasa viva, irmãos. Ele trabalhando em nós. Esse diagnóstico não deve nos levar para casa dizendo, já que é assim, então eu vou falar mais mal. Já que eu não consigo domar, eu vou piorar. Esse diagnóstico aqui deve fazer conosco aqui o que Deus fez com Isaías. Reconheço que eu sou um homem de lábios impuros. Meu entorno são pessoas também com os lábios impuros. O que vamos fazer? Como deixar de falar dos outros? Como deixar de praguejar? Como deixar de gerar contenda? Como deixar de transformar nossas mesas de comida em ficar falando mal dos outros? Como que a gente pode fazer isso? O primeiro passo, irmãos, é confessar que a nossa língua está podre. É o primeiro passo. Confessando é experimentarmos regeneração. Regeneração. Porque em Cristo Jesus, Deus nos dá um coração novo,
Coração novo fala coisas novas. Coração novo verbaliza o que está cheio o coração. E o coração deve estar cheio da pessoa de Cristo Jesus. Ele realiza o transplante do coração, que também dá uma nova língua. É um coração purificado pelo sangue de Cristo, que agora começa a jorrar água viva do interior e não mais um rio salgado que mata as pessoas. A mulher samaritana experimentou esse rio dentro dela e ela está diante de Jesus contando suas amarguras, contando a sua expectativa, e de repente ela sai daquele lugar contando as maravilhas e apontando para Cristo, e nesse momento aquela mulher começa a falar de Jesus para outras pessoas, porque isso encheu o coração dela. Isso encheu o coração dela. E ela começa a jorrar água viva, porque o coração foi cheio disso. O nosso Salvador, irmãos, nos deu um exemplo grandioso, que é o silêncio. Jesus, a palavra feita carne, que habitou entre nós, ficou em silêncio diante dos seus acusadores. Ele poderia falar tantas coisas. Ele nunca pecou com seus lábios. Nunca pecou com seus lábios. Tomou sobre si a condenação por cada palavra suja e odiosa que nós já falamos. Foi condenado por isso. O silêncio dele, a língua abençoada dele, comprou o nosso perdão, irmãos. Jesus é capaz de controlar a nossa língua. O Espírito Santo habita em nós. Pode fazer com que sejamos um instrumento de bênção para a glória do seu santo nome. O Espírito Santo nos capacita a falar as verdades de Deus. O Espírito Santo nos guia. O Espírito Santo nos lembra a verdade do Senhor. A nossa língua, pelo Espírito Santo, pode ser incendiada essa noite, com o toque da sua presença, da sua glória, convertendo as nossas línguas, purificando as nossas línguas, incendiando as nossas vidas, não com fogo do inferno, mas com fogo purificador de línguas. Ele pode purificar a gente. Agora, a pergunta que fica é essa, irmãos. Nesse momento, a nossa língua está incendiada pelo inferno, causando divisão, ou está em chamas pelo Espírito Santo, promovendo a união, a comunhão, para que Deus seja honrado e glorificado? Te convido, nesse momento, a começar a ter um sotaque do céu, a se arrepender dos seus pecados da língua, e entendendo que é difícil de dominar, é a gente, nesse momento, colocar diante dele, agarrar essa língua, não bota a mão na sua boca, por favor, mas é agarrar essa língua e olhar para ele e falar: coloque fogo, Senhor, coloque fogo, não quero que saia mais veneno da minha língua, não quero mais que haja divisão pelas coisas que eu falo, eu não quero ser um mestre que leva pessoas para longe do Senhor e guia as pessoas pela narrativa mentirosa da serpente. Eu não quero que o engano esteja nos meus lábios. Eu quero que a sua verdade, eu quero que o teu fogo, que a tua brasa toque minha língua, para que eu seja de verdade transformado, mudado, para que de mim saiam rios de água viva, porque é isso que o meu coração precisa ter. A igreja precisa de pessoas assim. O mundo precisa de pessoas assim. Nós precisamos, nesse momento, irmãos, de um fogo de verdade queimando nossos lábios. Você vai ter um tempo de oração. Pense sobre isso. Talvez você vai ter que sair daqui e pedir perdão para algumas pessoas. Talvez você tenha que fazer isso daqui. Talvez você vai ver e vai reconhecer coisas que você já causou. Mas aqui, nós estamos diante do Senhor e podemos nos arrepender e alcançar a misericórdia da sua parte. Então, nesse momento, curve sua cabeça, ore ao Senhor.